Olá pessoal, dos personagens Disney, eu confesso que o Pateta é um dos que menos me desperta interesse. Mas como tudo tem exceção, a série de gibis do Pateta que eu vou começar a mostrar agora é sensacional. São as melhores publicações do Pateta, na minha opinião. Pateta faz história. Essa coleção, de gibis, ela foi publicada assim diversas vezes no Brasil, algumas vezes incompleta, algumas vezes mais completa, e assim teve também as edições esporádicas. Essa publicação ela foi encomendada pela Disney, pelo estúdio Disney, para estar sendo lançado inicialmente em alguns países europeus. Isso foi lá por volta de 75, 76. A gente tem os primeiros registros de historinhas do Pateta Faz História sendo publicadas, principalmente assim, iniciando lá na Alemanha Ocidental. Teve também Noruega, Suécia. Predominantemente esses três países iniciaram as publicações do Pateta Faz História. Muitas vezes a primeira publicação iniciou-se na Alemanha Ocidental, algumas vezes de forma simultânea na Alemanha Ocidental, Noruega e Suécia. Eu acho que a Dinamarca também, junto com esses três países. Isso lá por volta de 75, 76, e assim, as historinhas foram sendo produzidas até o início da década de 80. No Brasil, a gente vai ter aqui na introdução, aqui na contracapa que eu vou mostrar daqui a pouco, falando que a primeira publicação foi no Almanac Disney, foi uma historinha no Almanac Disney, de 1978. Então a gente teve historinhas do Pateta Faz História sendo publicadas no Almanac Disney, teve também alguns gibis esporádicos e teve as coleções, A gente teve a primeira coleção lançada pela editora Abril entre 81 e 82. Foram 6 edições com 100 páginas cada. Vinha 2 historinhas, mais uma historinha de uma página de produção nacional. Essa coleção ela chama Pateta Faz História Como? Então, a primeira publicação, 81, 82. Depois, em 85, a gente teve a segunda publicação, a segunda série dessa coleção de historinhas, que veio com o título Pateta Faz História Interpretando. A primeira era Como e a segunda Interpretando. Foi em 85, também 6 edições, só que aqui ao invés das 100 páginas, a gente teve apenas 52 páginas, uma historinha por edição. Em 2011 a gente tem essa série aqui. 2011, foi no decorrer do ano todo de 2011, foram 20 edições, com o título apenas Pateta Faz História. Então são 20 edições com 100 páginas cada, normalmente 2 historinhas por edição. E depois a gente teve em 2017 e 2018 o Pateta Faz História Coleção Definitiva, que foi aquele encadernado de capa dura, todo especial, com mais de 300 páginas cada, alguns beirando as 400, outros um pouco menos. 5 edições com a coleção Pateta Faz História, coleção definitiva em 2017 e 2018. Eu particularmente, para ler, eu acho essa coleção aqui melhor, porque é um gibi mais leve, assim, mais fácil de manusear, não requer tanto cuidado igual uma versão de capa dura. A versão de capa dura você tem que estar sentado de forma adequada, assim, senão o livro pesa e ele acaba danificando. Esse daqui a gente pode ler de qualquer jeito, até de cabeça para baixo, que a gente lê tranquilo. Então eu vou começar a passar as edições aqui. Então eu vou começar a mostrar a edição número 1, Pateta Faz História, como Leonardo da Vinci e Isaac Newton. A capa vai ter sempre esse padrão, com uma ilustração do Pateta com um dos personagens citados, sempre a lombada quadrada, com os 2 personagens. Eu particularmente fiquei um pouco decepcionado com a diagramação aqui dessa numeração, porque a edição número 1 está aqui, a edição número 2 está um pouquinho para cima, a 3 um pouquinho para baixo. Eles não fizeram um alinhamento perfeito e ficou meio feio na estante. A parte de cima até que está mais ou menos correto.
Isso aqui é um livro, assim, ao contrário, por exemplo, igual que eu acabei de mostrar, o Grande Almanaque Disney. Não tem uma ficha catalográfica, aquilo ali é uma história em quadrinhos mesmo. Aqui não, é assim, aqui está catalogado como um livro, igual o Pateta faz História Coleção Definitiva. Esse daqui também veio com uma folha de rosto. Ela tem uma folha de rosto com a ficha catalográfica, que tem o código ISBN, todos os dados para catalogação de um livro, o código CCD, que é Código de Biblioteconomia. Esse aqui é um código de um livro em quadrinhos. Então, isso aqui pode ser catalogado numa biblioteca como um livro, não como um simples gibi, como uma revista. A revista, ela possui o código ISSN e o livro o código ISBN. Então, aqui a gente tem um código ISBN, pode ser catalogado como livro. É um fato assim. É uma curiosidade, não uma diferença, que isso aqui então é considerado como um livro. Lombada quadrada, que eu acabei de falar. A contracapa é interessante também, que desde a primeira edição a gente já tem, olha, todas as publicações que virão assim, a seguir. Então a gente já saberia exatamente o que a gente encontraria até lá no último volume 20. Foi uma publicação até rápida, né? Dentro de 2011, foi menos de um ano, eles publicaram todas as edições. Acho que eram edições quinzenais, né? Então rapidinho essa coleção foi publicada. Aqui vem o resuminho, eu não vou ler, isso aqui se repete em todas as edições. E assim, o fato interessante é que ele vem falando que, citando os personagens, né, da Disney, e o Pateta sempre como coadjuvante. E a partir dessa história em quadrinhos, o Pateta passou a figurar como o personagem principal e inverteu, né, o Mickey passou a ser o coadjuvante. Isso despertou bastante interesse. E além do fato de ser uma historinha histórica com um personagem real, com uma figura assim famosa real. Tudo isso ajudou bastante com que essa publicação fizesse muito sucesso. E aqui cita também, né, o abril de 78, né, que foi a data que foi publicado o Almanaque Disney número 83, e disparou a venda desse Almanaque Disney, que foi a publicação do Pateta interpretando o Leonardo da Vinci. A partir daí, então, fizeram mais 37 paródias. Então são essas as informações aqui ao código ISBN de livro, que a gente não vê tão fácil nas outras publicações. Então, se alguém quiser ler, dá um pause, né? E ler isso daqui, que depois vai se repetir. Eu não vou mostrar nos outros vídeos, porque vai se repetir em todas as edições. A edição número 1, né? Vem uma folha de rosto, volume 1, Leonardo da Vinci, Isaac Newton. Aqui que vem a ficha catalográfica, as informações, né? Como se fosse um livro mesmo, né? Igual que eu falei. E aqui os detalhes, né? Vem uma introdução do personagem do Leonardo da Vinci, né? Contando a história, né, do personagem histórico. Isso é muito interessante. Tá vendo? Fotos diferentes e aqui, olha que interessante, vem um Saiba Mais. Se você quiser se aprofundar, a gente acessaria essa página aqui. Provavelmente essa página talvez nem existe mais, que tem a biografia do Leonardo. Aqui o Leonardo da Vinci e o Isaac Newton, que são os dois personagens da historinha. Então a gente vai ter o Leonardo da Vinci, aqui mais o Saiba Mais para acessar a página da biografia do Leonardo da Vinci, e aqui o Isaac Newton e acessar a biografia do Isaac Newton. Então essa aqui é a primeira historinha. Eu acredito que muitos aí já devem ter lido, quem não leu. E aqui vem um pouquinho, né, da historinha, da história dessa história. Falando que foi publicada lá em 1976, quem que foi o roteiro, o desenho, a arte final, quem fez a tradução, e um pouquinho sobre essa paródia. É muito interessante, eu acho, assim, o personagem a gente já conhece, a gente já estudou e tal. Agora,
assim, a história por trás de quem criou, né? Eu acho muito interessante a data aqui, 76. Então, assim, não demorou tanto, né? 76 chegou no Brasil em 78. E assim, o que eu falei, para mim as melhores historinhas do Pateta estão nessa coleção. E assim, o que ajuda muito também, eu acho que isso aqui poderia ser trabalhado até em sala de aula, porque são personagens históricos. A gente vai ter muita gente assim da ciência, da pintura, de história em si, de literatura. Isso ajuda, principalmente assim, se for lá no ensino fundamental, mas assim, eu ouço dizer até no ensino médio. É um componente muito legal para ajudar assim na fixação do conteúdo. Aqui está quase terminando essa historinha. Olha ele pintando a Mona Lisa. E agora a historinha com o Isaac Newton. Lá é só a lei da gravidade. E aqui a gente tem também, né? Lá a gente teve a referência, né, da historinha com o Leonardo da Vinci, que a gente vai ter com o Isaac Newton, essa daqui em 85. Eu falei início da década de 80, mas a gente já está em meados da década de 80 com publicações. Eu não vou passar todo o conteúdo. Essa aqui é bem interessante, né? O fato da maçã. Assim, é muita coisa real, assim, que dizem que, assim, que aconteceu, né? E o Pateta aqui fazendo a adaptação. E aí vai terminar a historinha. E já vem a capa da próxima edição, que é o volume 2, com Cristóvão Colombo e o Johann Strauss. Bom, a edição 2, Pateta faz história, como Cristóvão Colombo e Johann Strauss. A capa, a lombada quadrada, mesmo padrão. Aqui também repete, né, o que eu acabei de mostrar no vídeo anterior. Aqui vai ter um breve resumo, né, sobre o Cristóvão Colombo, acessar a biografia dele. Aqui também tem o resumo sobre o Johann Strauss, né? Quem não conhece, Johann Strauss, ele foi um músico, né, super famoso, principalmente pelo violino. A foto dele, acessar a biografia. Então aqui a gente vai, a página de rosto da historinha, a informação sobre a historinha, uma historinha de 77. Essa aqui também foi uma das primeiras historinhas. Cristóvão Colombo. Como eu gosto muito de historinhas de época, então acho que fez isso. Assim, eu gosto de história em geral, gosto de música, gosto de ciência, e aqui assim, juntou tudo. Deixei para a segunda historinha. Olha que arte belíssima. Essa historinha é de 87, então a gente vê que não existe uma ordem cronológica de publicação. Eles estão, assim, eu não sei qual que foi o critério utilizado aqui. A gente está vendo uma historinha lá da década de 70, outro de início da década de 80, meados da década de 80, essa daqui já está quase no final da década de 80. 87. Cadê o violino do Johann?
Olha que interessante. Então é isso. Segundo gibi do Pateta Faz História.